Então, vamos partir o cabo e o objeto. Qual é a condição para o objeto continuar estático? Se eu tenho esse cabo partido, inclinado aqui com um ângulo θ. Quais são as forças que atuam no sistema? A gente continua tendo o peso desse objeto, né? Eu vou chamar esse aqui, vou chamar o que está apoiado de 1 e o que está pendurado de 2, tá? Para ficar mais fácil. Então a gente tem aqui o peso P1, que, como nós vimos, ele tem duas funções. Ele pressiona o objeto contra a bancada e ele tende a arrastar o objeto plano abaixo, que é o P1x. Tá? Em resposta a P1y, a superfície empurra o objeto para cima, força normal. E se ele não cai, é porque alguém anula essa componente aqui. Se eu tivesse zero atrito, ele iria descer. Se ele não desce, é porque a força de atrito atua no sentido oposto. Então, pela primeira lei de Newton, nós temos que a força normal é igual ao P1 cosseno do ângulo θ, né? Lembrando que este ângulo aqui também é θ, e temos que a força de atrito ela anula P1 seno do ângulo θ. Tá? E aí, como a gente sabe que força de atrito é igual a μ força normal, o que nós temos é que o P1, né, M1G seno de θ é igual que a força de atrito, tá? Esse aqui. Ele é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal que nós vimos ali, que é M1G cosseno θ. Então, eu tenho M1 de um lado e M1 do outro. Eu tenho G de um lado e G do outro. E a gente chega à conclusão que isso vai ocorrer se o coeficiente de atrito for igual a seno sobre cosseno de θ, ou seja, se ele for igual a tangente de θ. Então, quando a gente pensa em um objeto sozinho, o que vai determinar se ele desce ou não desce não é a massa do objeto, mas sim o que? O coeficiente de atrito. Ok? Se o coeficiente de atrito não for suficiente para manter o objeto aqui, ele vai descer. Mas, em hipótese alguma, ele vai subir, se não tiver esse cabo. Tudo bem até aí? Quem é que estava com a dúvida, que eu já perdi aqui o nome? Eu, professor, o Emerson. Emerson, tá? Tudo bem, Emerson? Até Sim, tá aqui? tranquilo. Tá, então, se não tivesse a segunda força aqui, o segundo peso, a única possibilidade seria ficar estático ou descer. Quando a gente coloca essa segunda possibilidade aqui, não queria apagar, eu vou fazer tudo num arquivo só, tá? Quando a gente tem essa possibilidade de colocar uma segunda massa, aí a gente começa a ter uma dupla possibilidade, que é a de descer, como já estava, ficar parado, ou subir, né? Então, vou colocar de novo a figura aqui.
Então, agora com essa segunda massa, a gente tem aí as duas possibilidades que antes não existiam, né? Que é, vou continuar chamando essa massa apoiada aqui de massa 1, que eu acho que é a mesma terminologia que estava lá no exercício, e essa aqui de 2, tá? Que forças agora atuam aí nesse sistema? Do ponto de vista da massa que está apoiada, ela continua sofrendo a ação da força peso, P1, que tem duas componentes. P1x, que tende a arrastar rampa abaixo, P1y, que pressiona contra a bancada. Resposta à pressão sobre a bancada, força normal. Temos também agora tensão no cabo. Tensão 1. E a força de atrito aqui, que por enquanto vou deixar ela em aberto. Tá? Do outro lado, nós temos o peso do objeto, P2, e nós temos a tensão T2. Tá? Aqui ângulo θ, aqui ângulo θ. Sabemos que para o cabo, se o cabo é inextensível, as tensões T1 e T2 são iguais, em módulo. Tá? Então, uma igual a outra. Agora, eu tenho a possibilidade, né? Eu sei que aqui que o coeficiente de atrito ele vai determinar se esse objeto fica ou não, né, aqui apoiado, mas eu tenho a possibilidade de puxar o bloco para cima, tá? Ou de não deixar ele cair. Vamos supor, tá, uma condição em que o coeficiente de atrito, que era o caso lá do exercício, ele não é suficiente para manter o bloco apoiado. Ele desceria, tá? Se isso daqui acontecer, M1 desce o plano na ausência, né? Vou colocar assim, com M2 zero, tá? Na ausência da segunda massa. Então ele desceria o plano, tá? Então, quando eu calculo a massa que eu coloco aqui para que isso não ocorra, tá? Em que eu tenho o bloco tendendo a descer e esse cara daqui, né, simplesmente contribuindo para que ele não desça, como é que fica a força de atrito? A força de atrito, ela aponta, ops, deixa eu botar o vermelho, ela vai apontar para cá, tá? E aí, o valor que eu vou colocar aqui é o valor mínimo para que o objeto não desça. Então, M2 mínimo para permanecer estático. Como é que fica então as equações nesse caso? A gente precisa impor que tensão seja igual a P2, né, para que não tenha movimento aqui. Força normal continua sendo, em todos os casos possíveis, a força normal continua sendo igual a P1y, então a gente tem força normal igual a P1 cosseno de θ, e temos que a tensão também vai ser igual à tensão somada à força de atrito, que as duas agora apontam na mesma direção e sentido,
igual ao P1 seno de θ. Então, quando você faz o cálculo desse jeito aqui, o que você vai obter é o valor mínimo de M2, tá? No caso geral, né, que é o que a gente está fazendo aqui, como é que seria isso? Tá, então, tensão é igual a M2G, força normal é igual a M1G cosseno de θ, e tensão mais força de atrito, que é o μ força normal, vai ser igual ao M1G seno de θ. O que a gente faz para chegar no valor de M2? A gente vai misturar, fundir essas três equações numa só, tá? Como que a gente vai fazer isso? Onde tem tensão na equação 3, eu vou substituir por M2G. E onde tem força normal na equação 3, eu vou substituir por M1G cosseno θ. Então vai ficar assim. Onde tem T, M2 vezes gravidade, mais μ, força normal. Onde tem força normal, entra o M1G cosseno de θ e segue a equação igual a M1G seno de θ, tá? Tem gravidade em todos os termos dessa equação, e aí o que eu vou fazer? Eu vou isolar o M2 de um lado só, então fica M2 igual a M1 seno de θ menos μ M1 cosseno de θ. Tá? Logo, a massa 2 vai ser igual ao M1 seno de θ menos μ cosseno θ, que foi o que você fez lá. Então, você calculou a massa desse jeito, você depois pode conferir o resultado, dá em torno de 20, 19 e pouco, como sendo um mínimo para permanecer estático, tá? Agora, qual seria o máximo? Quando a gente pensa em valor máximo, a gente pensa numa inversão disso aqui, tá? Onde eu tenho essa massa aqui mais pesada na iminência de fazer isso subir. Quando eu faço isso, eu tenho uma inversão da força de atrito, que ela deixa de apontar para esse lado e passa a apontar para o outro lado, que seria algo... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma cópia daqui, que fica mais fácil. Quando eu passo a ter a massa, o M2, né, que está pendurado, maior, eu vou tirar o atrito dessa condição aqui e eu passo a ter o atrito apontando para o lado de cá. Ele começa a impedir o movimento de subida. E aí o que muda em termos de equações? A gente continua tendo P2 igual a T, igualdade aqui. A gente continua tendo força normal igual a P1 cosseno de θ. Mas agora nós vamos ter que a tensão ela é igual ao P1 seno de θ mais a força de atrito, que ela mudou de lado.
É uma força que inverte o lado, né? Então, aqui, substituindo os valores, o que a gente vai encontrar? Ó? Onde tem tensão, eu vou substituir por T2, por P2, que é aqui. A mesma coisa que eu fiz antes, tá? Onde tem força normal, eu vou substituir por P1 cosseno θ, ela vai entrar aqui na força de atrito, tá? Então vai ficar assim. No lugar de T, M2G. Seguindo P1 seno θ, ou seja, M1G seno de θ, mais força de atrito, Mi, vezes a força normal. Força normal, M1G cosseno de θ. E aí, de novo, o que eu vou fazer é... Aqui eu não preciso nem isolar, né? Eu só preciso cancelar os G, já que todo mundo tem G, né? E aí eu vou ter que a massa M2 é igual a M1 seno de θ mais Mi cosseno θ. Esse valor é o valor máximo para o qual eu ainda não vou ter movimento. Eu preciso superar esse valor para que o objeto consiga arrastar isso para cima. Então, na realidade, a gente tem um intervalo, tá? Que vai de M2 vai de M1 seno de θ menos Mi cosseno θ até M1 seno θ mais Mi cosseno θ, para o qual o sistema permanece estático. Se for menor do que isso, ele vai descer. Se for maior do que isso, ele vai subir. E qualquer valor entre os dois vai permanecer estático. Tá ok agora, Emerson? Sim, professor. Como é uma questão bem complicadinha, eu não desconsiderei tudo, né? Eu considerei metade, acho, alguma coisa assim, tá? Sim, foi isso mesmo. Porque é uma sutileza aí que acho que numa prova pode ter passado, pode não, né? Certamente passou desapercebida para vocês, tá? Obrigado, senhor. Imagina. Mais alguém com dúvida? Bom, de uma maneira geral, eu acho que do pessoal que está frequentando a disciplina, eu acho que todo mundo conseguiu um bom resultado, né? Não sei se tem, talvez só um ou dois estejam ainda precisando de nota para passar. Claro que todos os outros, imagino eu, tenham a vontade de melhorar a nota, né? Professor, Sim, uma dúvida é, por exemplo, se já conseguiu a média, preciso fazer a P3 ainda? pode não fazer. Ah, sim. Cuidado só com as faltas. Ah, tá bom, senhor. Mas Obrigado. quem acha que o que eu tenho de nota já está bom, já estou satisfeito, você pode não fazer, sim. Não é uma obrigatoriedade, não é obrigado, né, a fazer a P3, tá? Beleza, gente? Podemos prosseguir ou mais alguém tem pergunta para fazer?
Rafaela tá caladinha hoje. Nem parece que ela tá aí na sala. Tá no fim de semana ainda, oi? Bom dia, professor. Eu tô aqui sim. Bom, vamos começar então a falar sobre trabalho. O professor vai passar um trabalhinho pra gente, não é nada disso. Estamos aqui em trabalho, não sei se a gente vai conseguir chegar em corpo rígido, tá? Mas, de qualquer maneira, corpo rígido é um assunto que vai ser coberto também pelas disciplinas aí de materiais. E o mais importante, parte central do conteúdo está aqui, né? Até a energia, né? Hoje a gente vai começar, então, a trabalhar essa questão de energia. Eu vou devagar introduzindo 3 conceitos que eu preciso dos 3 para conseguir fazer as aplicações práticas mais interessantes. Hoje a gente começa com trabalho, depois, né, na semana que vem, a gente vai trabalhar energia cinética e energia potencial, que formam a energia mecânica e que nos permitem analisar os sistemas sob a ótica da conservação ou não, né, ou dissipação da energia. Junto com os conceitos de eletricidade, isso é o que vai nos permitir entender como é que funcionam alguns sistemas de transformação de energia, né? É um termo que eu acho bastante discutível, o termo geração de energia, né? Do ponto de vista estrito da física, a gente não gera energia nunca, né? A gente transforma. Então, gerar energia elétrica, ok, né? Porque a gente está transformando energia de algum tipo em energia elétrica, né? Agora, gerar energia de uma forma ampla, né, no sentido de eu vou criar energia, isso não existe, né? Nós não temos esse poder. Se é a natureza, se é o acaso, se é Papai do Céu que não permite, é um bom papo para o café. Mas o fato, do ponto de vista físico, é que a gente não tem criação de energia, nós temos só transformação. Então, como é que funciona uma usina hidrelétrica, né? A usina hidrelétrica mais clássica, mais comum, né? Não aquela mais moderna. A gente precisa ter uma barragem, que é o que foi eliminado na usina mais recente, e ela acumula água a uma altura consideravelmente maior que a altura da parte de baixo, onde vão ficar aí as turbinas, né? Por que que eu tenho essa diferença, né, de altura? Porque eu preciso ter uma coisa chamada energia potencial gravitacional, tá? A gente vai ver que a energia potencial gravitacional, ela depende da massa, da gravidade e da altura em que o objeto está. Quando eu tenho essa energia acumulada, né, a água nessa altura, eu libero essa água para descer. E aí, devido à ação da força peso, que ela realiza um trabalho que vai transformar a energia potencial gravitacional em energia cinética. Cine vem de movimento, tá? Então aqui potencial gravitacional, aqui cinética. Energia cinética tem massa e velocidade na sua definição. Então, o trabalho da força-peso, ele transforma energia potencial descendo, né? Ele perde energia potencial e ganha energia cinética pela ação da força-peso. Quando chega aqui embaixo, né, a água perdeu essencialmente toda a sua energia potencial gravitacional e o que ela tem é energia cinética. E aí
Na turbina, o que é que vai acontecer? Quando quando a água chega na turbina, aí ela está com muita energia cinética e ela vai usar essa energia cinética para realizar trabalho. Um trabalho transformando energia cinética de movimento em energia mecânica de rotação. Tá? E ao fazer isso, ela vai induzir corrente elétrica aqui. Então a energia vai de energia potencial gravitacional para energia cinética de movimento, para energia de rotação e depois energia elétrica. Esse processo ocorre com 100% de aproveitamento? Não, não ocorre. Não é um processo conservativo. Se fosse, nós teríamos uma eficiência, né, muito maior no processo. O que nós temos é uma perda que eu não consigo transformar toda a energia potencial em cinética, toda a cinética em rotação e toda a rotação em energia elétrica. Eu tenho perdas ao longo desse processo, que é chamada aí de dissipação da energia. Tá? Tudo bem até aí? Perguntas? Professor, Oi. nós tivemos aula com o professor Éder no semestre passado. Sim. Ele mostrou para a gente um vídeo sobre a usina elétrica de Itaipu. Tá, legal. Muito interessante, né? Vocês entenderam o processo lá, como é que você faz para transformar, como é que a turbina gera energia elétrica, então? Não sei. Sim. Sim, tá, legal. Transformação lá dos campos, né? É que vocês fizeram O eletricidade. professor também mostrou uma outra tipo de usina que usa a onda do mar. Sim. Esse daqui, por isso que eu disse, é o clássico, né? Você tem o acúmulo de água. Você tem hoje usinas que usam a velocidade, e aí não tem a barragem. Então, você já tem a energia cinética. Por exemplo, as usinas lá do Rio Madeira, elas são assim, né? Elas têm, eu não preciso acumular, eu não preciso da potencial. Como o rio tem uma velocidade grande, ele já vai direto na cinética, que é o que acontece nas ondas também, né? A onda vem com energia cinética e você transforma essa energia cinética em energia elétrica. Tá? Aqui eu tenho um passo a menos que na usina como Itaipu. Itaipu é a grande barragem, né? Então, esse processo de transformação de energia, ele é a base de tudo que a gente faz ou quase tudo, né, que a gente faz nas engenharias, né? Por quê? O que nós queremos, nós, sociedade, né? Nós queremos ou energia para realizar trabalho para nós, ou nós estamos realizando trabalho para gerar energia, né? Quando você pega um equipamento como uma furadeira, por exemplo, o que você está fazendo? Você tem que realizar aí o trabalho de furar uma parede. Você vai usar energia elétrica para fazer isso. Quando a gente constrói usinas, a gente pega alguém para fazer trabalho e gerar energia para a gente. Por exemplo, eu pego o vento para realizar o trabalho de girar uma pá para gerar energia elétrica. Então a gente está sempre vivendo aí no processo de transformação. Esse processo ele é antigo e ele vem antes da eletricidade, né? Todo mundo sabe o que é isso aqui? Só em filme, né? É um trem Maria Fumaça. Maria Fumaça. Nem eu, nem o Zé Luiz andamos nisso aqui, viu? Nem o Daniel.
antes que vocês perguntem. Eu já andei um desse Verdade. de Professor. Campos de Jordão. Mas aí é de brinquedo, né? Professor, Oi. eu ando em um desse ainda, até hoje, porque em Passa Quatro ainda tem a Maria Fumaça. Mas eu acho que o original com vapor não existe mais. Eu acho que é diesel. O de lá, se eu não me engano, é É. diesel mesmo lá. Os que estão rodando aqui todos, eles jogam a fumaça porque tem a queima, mas é, na verdade, um motor a diesel, não é um motor a vapor. Vapor é velocidade muito baixa, uma manutenção insana, mas era o que se tinha antes do motor a Eles tão- explosão. E aqui em Cruzeiro eles estão fazendo as linhas de trem de novo, que vai ter também o Maria Fumaça, que vai sair de Cruzeiro. Eu não sei se vai até Passa Quatro ou vai um pouco mais adiante. Legal. É um belo passeio turístico, mas o princípio é muito parecido, né? Quer dizer, o princípio é o mesmo. Se vocês olharem para essa figura aqui, ó, o que que acontece? Eu tenho um pistão aqui, né? Então, aqui nessa câmara, eu preciso que alguma coisa aconteça que empurre esse negócio para lá. E quando esse troço for empurrado para lá, por essa articulação, ele vai movimentar essa outra haste aqui, que é quem vai fazer a roda girar. Então, a roda vai girar por conta disso. Então, o fundamental é que alguma coisa ocorra aqui que empurre. O que ocorre aqui, isso também é o princípio de funcionamento do próprio carro, tá? O que acontece aqui, claro que muda um pouco a estrutura, o desenho, mas é o que vai determinar o tipo de energia que a gente está usando, né? Se eu tenho um motor a explosão, eu tenho ali uma entrada de combustível, e aí se vai ter centelha, se não vai ter centelha, se vai ser com ar, tá? Que são os diferentes tipos de motores, né? Quando a gente pensa em gasolina, álcool, diesel, não é o importante. O importante é que o combustível vai entrar aqui, forma gasosa e vai ter uma explosão, por isso que chama motor a explosão. Ou eu posso ter uma entrada de vapor, que era a velha locomotiva a vapor, né? Do mesma maneira que se você tivesse aí na sua casa uma panela com uma tampa móvel aqui, né? Você coloca a água e coloca isso no fogo. O que acontece? Na medida em que a água vai esquentando, ela vai subindo, essa tampa iria subindo, né? Se chegar no vapor, ela vai mais para cima, né? Como é que funciona uma panela de pressão? A panela de pressão, ela tem uma tampa, né, fechada aí com uma vedação para ela não sair, e tem aqui em cima a válvula. O que acontece? Enquanto o vapor, né, de líquido que vai sendo formado aqui, ele ainda não está em quantidade suficiente nem em pressão suficiente, nada acontece aqui na válvula. Quando ele chega a um certo nível de pressão, o que acontece? Ele começa a chiar, né? Começa a jogar vapor para fora. Para quê? Para manter a pressão aqui dentro. É o mesmo processo que ocorria na locomotiva a vapor, né? Você colocava carvão, esse carvão aquecia a caldeira jogava ar a alta temperatura aqui, e esse ar ia movimentando esse pistão. Tá? Esse processo é bem ineficiente, mas ele moveu o mundo até o advento da energia elétrica, né? O que se chama na história de segunda revolução industrial, a primeira revolução industrial, ela vem do período em que se descobriu como fazer essas máquinas funcionarem com vapor. Quando a gente tem então aí vem a primeira revolução industrial, né? É a máquina fazendo trabalho para a gente baseado no vapor. Quando a gente sai do vapor para eletricidade, a mudança de matriz energética, a gente vem para a segunda revolução
industrial, né, que é essa mudança aqui. O Brasil ele teve uma história muito tardia. Nós demoramos bastante tempo para sair da Revolução 1 para 2. Tá? Eu acho que gosto muito da parte histórica, eu acho que vale a pena até para a gente entender aí como é que a tecnologia sempre teve por trás do desenvolvimento mundial, né? Aqui na nossa região, uma das primeiras indústrias brasileiras grandes, ela foi criada em Taubaté, que é a velha Companhia Taubaté Industrial, a CTI. Todo mundo conhece a Praça da CTI? Sim, professor. Tá. O que foi a CTI? Quando essa revolução ocorreu na Europa, né, os caras trocaram o vapor pelas máquinas elétricas, o Brasil não tinha geração de energia elétrica suficiente para tocar uma indústria, né? Isso não existia aqui. Então, um dos caras que foi visionário nisso, ele foi para o Velho Mundo e comprou as máquinas a vapor, que elas estavam em liquidação, não serviam mais, né? Os caras queriam trocar as máquinas a vapor pelas máquinas elétricas, e aí elas eram vendidas com preços muito mais camaradas. E o Félix Guizar, ou sei lá quem trabalhava com ele, teve essa sacada e começou a industrialização aqui da parte têxtil com estes equipamentos da geração vapor, né? E demorou ainda uns 50, 80 anos para que o Brasil tivesse uma matriz energética de segunda geração de eletricidade, né? Então, não adiantava, né, comprar máquinas elétricas porque a gente não tinha energia elétrica, né? O Vale do Paraíba, se eu não me engano, teve a segunda hidrelétrica do país, que eram privadas, eram hidrelétricas pequenas para geração de eletricidade, né? Então, o que a gente vai estudar é esse ciclo aqui, independente do tipo de energia, onde a gente tem o uso do trabalho para gerar energia cinética que vem ou gera energia potencial, que pode ou não ser um processo dissipativo, né? Então, hoje, o nosso foco vai ser aqui a definição de trabalho, tá? Trabalho, normalmente, utiliza-se o W, né, do work para indicar. Problema não é só copiar o inglês, o problema é que T de trabalho também é T de temperatura, que também é T de Tesla, que também é T de tantas outras coisas, que é melhor realmente usar o W para falar de trabalho, ok? A definição de trabalho é algo muito mais complexo do que a gente vai tratar aqui. Então, por isso, tenha em mente que tudo que a gente vai fazer é uma simplificação que é usada normalmente nas engenharias, mas em alguns casos ela não é suficiente para fazer o cálculo do trabalho. Por quê? A definição de trabalho, ela é definição matemática, né? Ela é feita por meio de uma integral e um tipo de integral bem particular que é a chamada integral de trajetória, que é uma integral complexa de ser feita e que normalmente nem é abordado nos cursos de graduação, tá? Nem na engenharia, nem na física. Integral de trajetória só para quem faz bacharelado em física, pelo que eu sei, tá? Que é o produto escalar entre o vetor força e o deslocamento causado por essa força. Então, se eu empurro um objeto devido à ação de uma força, essa força forma um ângulo entre ela e o deslocamento, tá? E a integral
de um ponto inicial até um ponto final, né, integral de A a B, é que vai determinar o trabalho realizado pela força. Então, assim, trabalho sempre é realizado por alguém, e esse alguém é uma força. Então, trabalho realizado por uma força. No jargão cotidiano, a gente usa muito o termo o trabalho de uma força, tá? E aí, esse trabalho de uma força, subentendo que é o trabalho realizado por uma força ao deslocar um objeto de um ponto até outro. Então, se eu estiver empurrando um objeto, se eu estiver aplicando uma força e não tiver deslocamento, qual é o trabalho realizado? Zero. Eu só tenho trabalho quando eu tenho deslocamento, ok? Ninguém respondeu. Xiii. Vocês estão conseguindo acompanhar, pessoal? Sim, professor, é que eu tinha perdido um. Ok. Tá, então, o trabalho é sempre trabalho realizado por uma força, tá? Quando a gente usa o termo trabalho de uma força, a gente está falando em um jargão um pouco mais técnico, né? Bastante usado, mas cuidado com isso, né? O que a gente vai estudar aqui é o caso particular em que o trabalho ele é realizado por uma força que forma um ângulo ou de 0 ou de 180 graus com o objeto deslocado. Então, aqui, ó, eu vou empurrar esse objeto do ponto A até o ponto B com uma força que é paralela ao solo, paralela ao deslocamento. Tá? Como é que fica, então? O trabalho é força, deslocamento, cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Nesse caso, 0 grau, cosseno de 0 é mais 1, então o trabalho é força vezes a distância. No caso em que a força ela é contrária ao deslocamento, né, como no caso de uma força de atrito, uma força de oposição, ao invés de ter 0, a gente vai ter 180 graus, e aí, ao invés de mais 1, menos 1. Por isso que você fala do trabalho positivo e do trabalho negativo, tá? Em que unidade o trabalho é medido? Tá? Como o trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno de ângulo, que não tem dimensão, trabalho é medido em Newton vezes metro. Newton vezes metro é a definição da unidade Joule. Né? Seu trabalho é medido em Joule, mas Joule não é unidade de energia? Sim. Trabalho é medido em energia. Né? Trabalho é um tipo, né, de energia. Na verdade, você tem a definição a definição transita entre trabalho e energia. Essas duas coisas elas são conversíveis e é essa conversão de trabalho e energia que a gente busca aí nesses estudos, tá? A melhor maneira de entender trabalho é aplicando, tá? Então, vamos aplicar aí o conceito de trabalho a alguns exemplos. O primeiro deles, a gente vai considerar um objeto... Nossa, ficou feio isso aqui. Deixa eu dar uma mudada aqui para melhorar o layout disso, que está muito feio. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram comentar? Nada, nada? Ninguém? Todo mundo calado, foi abandonado pela turma.
Não, professor, é que esse assunto aí só a parte de Não, a gente não vai usar derivada, tá? Por isso que a gente vai trabalhar com caso particular. nada. Tá? Para você fazer o cálculo do trabalho de maneira geral, aí vocês teriam que ter um conceito de integral e um conceito... Só integral que a gente viu, né? Não, mas é integral de trajetória, é outro... A gente vai trabalhar com esse caso particular em que o ângulo ele é constante, que é a maior parte dos casos de interesse do curso de vocês. Tá? Então, ó, vamos ver esse exemplo aqui. A gente vai considerar um objeto com 5 kg, que ele vai ser arrastado ao longo de 10 metros, uma superfície horizontal plana, tá? E ele vai ser arrastado por uma força de 80 newtons, paralela à superfície horizontal. Coeficiente de atrito entre o objeto e a superfície, 0,4. Tá? E aí a pergunta é, qual o trabalho realizado sobre o objeto neste deslocamento? Olha só. O objeto está aqui. Que forças atuam sobre ele? Força-peso, força normal. As duas se anulam e o objeto está parado. Aí eu venho aqui e começo a empurrar o objeto. Começo a empurrar, a força de atrito se opõe a esse movimento, mas eu consigo deslocar o objeto. E eu vou deslocá-lo daqui até aqui. Então, quem fez, né, esse deslocamento, quem provocou esse deslocamento foi a força F, que ela vai realizar um trabalho. Mas as outras forças também realizam trabalho. Vamos ver. Ó. Definição de trabalho, então. Força, deslocamento, cosseno do ângulo entre os dois. No caso da força de atrito, vamos começar pela força F. Tá? A força F, então, é a intensidade de F, deslocamento de A até B, cosseno de 0 grau, porque se o objeto vai de A para B, esse deslocamento tem a mesma direção e sentido da força F. Então, cosseno de 0 é igual a 1, logo, F vezes DA, F vezes DAB é o trabalho realizado pela força F. A força de atrito, por sua vez, ela tem a mesma direção, mas o sentido oposto ao deslocamento. Então, no lugar de 0 graus, a gente tem 180 graus. Cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Então, o trabalho realizado pela força de atrito é menos a própria força de atrito vezes o deslocamento. O peso e a normal não realizam trabalho porque o ângulo entre a força-peso e o deslocamento, assim como entre a força normal e o deslocamento, é de 90 graus. Né? O deslocamento ocorre na horizontal e essas forças são verticais. Cosseno de 90 graus é 0. Então, nós temos que o trabalho realizado pela força F, F vezes distância, pela força de atrito menos Φ vezes a distância. Então, nós sabemos que a força de atrito está relacionada com a força normal, que por sua vez, nesse caso, está diretamente ligada ao peso. E aí, o trabalho total líquido, né, realizado sobre esse objeto vai ser força aplicada menos força de atrito vezes o deslocamento. Né, a força resultante aqui. Eu coloquei, por exemplo, ali no exemplo, 80 newtons de força aplicada sobre uma massa de 5 kg com coeficiente de atrito de 0,4. Tá? Então, o trabalho realizado foi de 800 joules pela força aplicada, mas o trabalho contrário ao deslocamento foi de 200 joules, trabalho devido à força de atrito. Isso significa que o trabalho líquido realizado sobre esse objeto, de A até B, né, o trabalho total, né, é de 600 joules. Tá? Tudo bem, gente?
Dúvidas aí nesse exemplo? Sem dúvidas. Vamos ver, então, um segundo exemplo. Quando a gente tem agora como força, não mais uma força aplicada, mas quem? Força-peso. Eu vou deixar um objeto de 2 kg ser abandonado a partir do repouso, de 45 metros de altura. O objeto vai cair até atingir o solo, 3 segundos após ser abandonado. E a gente vai, por enquanto, considerar o atrito desprezível. Tá? Vamos pensar só no trabalho realizado pela força-peso. O que vai acontecer aqui? Então, a gente já viu isso várias vezes. Né? O objeto foi abandonado, a terra puxa ele para baixo, ele cai até chegar aqui embaixo. Que força fez, né? Que força atuou nesse deslocamento? A força-peso, que nesse caso ela tem a mesma direção e sentido que o deslocamento. Ele se desloca para baixo, então ângulo de 0 graus, cosseno de 0 é 1. Então o trabalho realizado, nesse caso, vai ser o produto do peso pela distância. Nesse caso, 2 kg, 10 de gravidade, 45 metros. O trabalho realizado pela força-peso foi de 900 joules. Tá? 900 joules de trabalho foi realizado para trazer o objeto de 45 metros até chegar no solo. Ao contrário, quando nós temos um objeto sendo lançado para cima, tá? Nós vamos ter um objeto agora, de novo, de 2 kg, só que ele vai ser lançado com 30 metros por segundo de velocidade e vai subir por 3 segundos. A gente está ainda desprezando força de atrito nesse movimento. Tá? Como é que seria, então, o trabalho realizado aí por essa força? Mudei aqui, não foi, agora foi. Olha só, na subida, o que nós temos é que a força peso aponta para baixo e o deslocamento aponta para cima. Nós temos, portanto, uma defasagem de 180 graus. Então, nós vamos ter massa, gravidade, deslocamento vezes menos 1. E de quanto é esse deslocamento? Bom, deslocamento a gente podia calcular ele considerando aqui só a gravidade atuando, né? A gente já fez isso antes. Então, usando Torricelli, a gente chega à conclusão que o objeto vai subir 45 metros, né? Aquele clássico, né? O objeto chega a zero quando a altura for máxima, e aí, então, ele partiu com uma velocidade de 30, subiu até parar, partiu de zero até a altura máxima, logo essa altura máxima é de 45 metros. Tá? Então, substituí o valor aqui e cheguei à conclusão que o trabalho realizado contra a subida do objeto foi de menos 900 joules. Então, vamos pensar numa coisa. Quando eu lanço um objeto para cima, eu forneci energia para ele. Essa energia, né, foi sendo consumida pelo trabalho realizado pela força-peso, né, que foi um trabalho de menos 900 joules. Aí esse objeto começa a cair de volta à Terra. Nós vimos que, neste caso, quando o objeto sai de 45 metros e vem para a Terra, o trabalho realizado é de mais 900 joules. Então, os 900 joules negativos da subida são devolvidos por 900 joules positivos da descida. Então, o trabalho total, subida e descida aqui, foi de 0.
né, se a gente pensasse no processo de ir e vir. Por quê? Ele saiu de um ponto e voltou para esse mesmo ponto. Vai ser sempre zero, então, quando o objeto sai de um ponto e volta para o mesmo ponto? Não. Por quê? Aqui a gente desprezou o atrito, né? Se eu tivesse um ciclo com atrito, que é o que normalmente a gente tem uma perda de energia no ciclo. Tá? Então, trabalho realizado sempre por uma força ao deslocar um objeto de um ponto até outro. Esse conceito é um conceito muito, muito importante para todas as áreas ligadas às chamadas engenharias, e por isso que eu reservei uma aula inteira só para ele, tá? Não é simplesmente dizer trabalho é força vezes distância. Trabalho é uma coisa bastante mais complexa do que isso, e que vocês precisam ter um entendimento do que vem a ser. Tá? Pessoal, dúvidas, comentários, alguma coisa a mais que vocês queiram falar sobre trabalho ou ouvir sobre trabalho? O pessoal costuma comentar bastante, está caladinho hoje, como o Daniel. Tudo bem, Daniel? Daniel está em crise aí? Nada, o senhor tá bem. Tudo bem? Alguma dúvida? Agora não. Tá. Então agora eu vou pedir para vocês... Oi, pode falar, Zé. Diga-me uma coisa, já que, por exemplo, por exemplo de um trem, para que um trem possa se movimentar, tem que ter a força do atrito, mais velocidade, né? Sim, eu preciso deslocar o trem. Tá. E aí para eu parar, seria o preciso contrário? para parar ao contrário. É. Inclusive, você tem o seguinte, né? Quando você... vamos pensar no automóvel. Quando você acelera, injeta combustível, tem a explosão, né? No motor, pensar no carro, a explosão, né? E daí você tem um trabalho realizado pelo motor para deslocar o carro. E o atrito ele é contrário a isso. Se você simplesmente parar de pisar no acelerador, o carro vai começar a ter uma redução de velocidade, porque daí as forças de atrito elas são maiores do que... enfim, as forças contrárias começam a atuar e não tem mais a força que movimenta o objeto. Agora, quando você quer parar o carro mais rapidamente, você freia. E esse processo de frenagem, você está sempre fazendo o quê? Você está jogando energia fora. Né? Você está colocando uma força que é contrária a esse deslocamento, então você está desperdiçando energia, né? Você está devolvendo energia para o ambiente, e isso representa, do ponto de vista do motor do automóvel, ou melhor, nem do motor, né? Do funcionamento do automóvel, você está pegando energia e jogando fora. É por isso que os automóveis mais modernos, esses híbridos, né, que tem aí todo um conceito de reaproveitamento de energia, o que é que eles fazem? Ele reaproveita essa energia da frenagem para carregar a bateria. Então, o carro, o híbrido, por exemplo, o mais antigão deles que a gente tem rodando aqui no Brasil é o Toyota Prius, né? Ele, quando você freia, ele não joga toda a energia fora, como a gente faz. A gente joga a energia fora aquecendo lá o disco, né? Raspando, usando o disco do freio do carro para brecar. Isso causa um aquecimento, tanto é que se você frear demais, você pode, inclusive, travar o sistema de freio. Você começa a ter um aquecimento do fluido, né, do freio. Por que isso? Você está jogando energia fora, sob a forma de calor. E o que esses automóveis mais modernos eles fazem? Eles não jogam toda essa energia fora. Eles aproveitam ao máximo. Como? Eles pegam energia
da frenagem, e ao invés de jogar no meio ambiente, eles usam ela para carregar a bateria do carro. Tá? Porque, na realidade, quando você está simplesmente freando um carro comum, você está jogando energia no ambiente, por aquecimento, enfim, essencialmente aquecimento ali. Tá? Professor, Sim, pode falar. por exemplo, antigamente os carros, a frenagem daqueles carros antigos era feita por lona de freio. Hoje é Sim. feito por um sistema de ABS. É, Seria, por exemplo, uma economia também de energia? O ABS? na verdade, o sistema ABS, a ideia dele não é consumo de energia, né? O que o ABS faz é não travar, né? Então, imagine o seguinte, quando a gente dirige sem o ABS, uma coisa que é recomendável é assim, não pisa e afunda o pé no freio. Freia e solta, é a maneira mais eficiente de parar. Quando você está andando de bicicleta, isso é mais perceptível ainda. Se você simplesmente brecar, o que acontece? A bicicleta sai deslizando, né? Sai arrastando. Então, o mais eficiente é aperta o freio, solta, aperta o freio, solta, aperta o freio, solta. No carro, é o que o pessoal chamava, vai cutucando o freio para parar o carro, não soca o pé no freio de uma vez, não é isso? É correto, professor? Né? O ABS faz isso. Tá? Você pisa no freio, você não precisa se preocupar em fazer esse movimento de pisar e soltar, pisar e soltar. Você pisa e ele não trava, ele fica freando e soltando, freando e soltando. É isso que o ABS faz. Daí ele evita o superaquecimento e evita que o carro saia deslizando. Né? É um intermediário ali. Né? Você pode ter um ABS manual, que é esse, né? Pisa e solta, pisa e solta, pisa e solta. Só que ele faz isso com uma cadência mais estudada e com uma dosagem de força também. Ele vai ele vai gerar uma economia de energia, porque você não vai ter o problema do travar o freio, né? Que é o que a pessoa faz quando pisa. Você soca o pé no freio de uma vez, o que acontece? Você consegue fazer com que a roda pare de rodar, mas o carro vai arrastando, né? Ele vai deslizando. E isso é muito mais eficiente quando você vai reduzindo aos poucos, e isso permite que não exista esse deslizamento aí do pneu. O ABS é para isso. Tá? Por isso que ele é mais seguro, né? Você levou um susto, apareceu um cachorro no meio da estrada, é difícil você lembrar que tem que pisar e soltar, pisar e soltar, pisar e soltar. Você toma o susto e enfia o pé no freio. E aí o ABS não deixa isso acontecer. Ele vai travando e soltando. Ou seja, o ABS faz aquilo que a gente já fazia há muito tempo no carro, né? Quando não está no susto, né? Normalmente quem tinha Fusca, eu tive muito Fusca, né? É. A gente sempre tinha problema de freio de Fusca. Então a gente quando andava com o freio baixo, a gente já andava pisando no freio, assim, andando cutucado, para ver se funcionava. Porque na realidade, mas é isso, o que o ABS faz é isso, tá? Essa cutucada aí no freio, que é o que quem anda de bicicleta faz isso, né? Você sabe que tem que ficar pisando e soltando para conseguir brecar. Se você fincar o pé no freio, você não vai conseguir ter uma efetividade, né? Ok? Tô querendo colocar aqui uma atividade para vocês. Já vou colocar uma atividade para vocês. Já são 9 horas, não deve dar tempo de vocês finalizarem hoje, mas pelo menos vocês começam ela, tá? Porque esse conceito, ele é um conceito
muito importante, e vocês vão ver que abandonar esse conceito, né, ou não conhecê-lo, pode trazer sérios problemas nas aplicações aí industriais, enfim, máquinas em geral. Por exemplo, quando você tem um eixo desalinhado, o que está acontecendo com esse eixo desalinhado? Você tem, na realidade, uma força desperdiçada, né? Porque nem toda a força está sendo convertida em trabalho. Não é isso? Pensem bem, se eu tivesse ali empurrando o objeto com uma força que tivesse uma componente para cima ou para baixo, essa força que eu fiz para cima ou para baixo, ela não vai realizar trabalho nenhum. Então, eu realizei uma força em vão. Então, isso só vai como atividade 3.1, porque a terceira atividade é a primeira atividade dessa fase 3, tá? Mecânica. Professor, Sim? esse exemplo que você deu de um objeto tá gerando o próprio rotação, ele vai superaquecendo, né? Vai gerar uma energia que não dá para o gasto, né? Sim, por isso que o automóvel dissipa, né? Sim. Dissipar significa jogar para o ambiente. Ah, sim. Né? E aí, o que acontece? Quando essa energia ela é mais intensa do que o sistema foi programado para conseguir absorver, né? O que vai acontecer? Superaquece. É o problema do freio, né? O pessoal está indo daqui de Taubaté para Ubatuba pelo Oswaldo Cruz, né, e não usa o freio motor, né? Tenta ir parando o carro pelo freio, simplesmente. O que acontece? O freio do carro não foi feito para trabalhar tanto. E aí, quando você breca, né, você aciona o freio, ele gera um certo aquecimento. Esse aquecimento, sendo maior do que aquilo para o qual o carro foi projetado, ele gera um superaquecimento do fluido de freio. E aí, superaquecimento, nesse caso, significa, né, quando você aquece alguma coisa, você expande e gera bolhas no sistema. E isso faz com que a parte hidráulica do carro deixe de funcionar, né? E o que acontece? O carro deixa de frear e vai embora até encontrar alguma coisa mecânica que o breque, ou seja, você tem um acidente, né? Se esse acidente vai ser contra um guarda-reio que vai segurar, ou vai ser contra outro carro, ou contra a parede, enfim, aí a coisa vira loteria, porque você perdeu totalmente o controle do veículo, né? Sim. Por isso que sempre tem cheiro de fumaça, não, de borracha queimada De na. borracha queimada, exato, porque na verdade você vai ali a lona o disco do freio vai sendo acionado pela pastilha, né? E aí você vai superaquecendo também essa pastilha, muito mais do que deveria, e você começa a ter o cheiro do óleo, do freio, do fluido, né? Do freio, do óleo, que vai ficando muito aquecido, ele começa a queimar mesmo. Queimar no sentido de evaporar, e aí vem aquele cheiro desagradável que só de lembrar da enjoo, né? É. Então, professor, se pensar num carro, o carro é menor para descer ladeira e desce bem suave, assim. Se pegar uma carreta enorme, a tensão é maior dos freios? Sim, porque você tem uma massa muito maior do carro, a inércia é maior, né?
A gente ainda não vai ver isso agora, a gente vai ver isso na próxima aula, mas só para não ficar em branco, espero não colocar minhoca na cabeça de ninguém. Qual é a ideia? O carro está parado, né? Veículo, vamos pensar, qualquer um que seja, o caminhão ou o carro, ele está parado, e aí você vai exercer uma força, né, dele, motor, para entrar em movimento. Então você realiza um trabalho que vai ser convertido em energia cinética de movimento. Energia cinética é massa e velocidade. Na frenagem, você vai pegar essa energia cinética e realizar um trabalho sobre isso para chegar na energia zero. Como é que você faz? Você não tem energia zero, você transforma energia. Então, você vai transformar essa energia cinética em alguma coisa que você vai jogar para o meio ambiente. Calor, energia sonora, né? Na frenagem você tem energia sonora também, né? A mais perceptível dela é quando você tem o freio cantando, né? Então você vai ter lá uma energia cinética, massa vezes velocidade, e você vai para energia cinética zero, ou seja, você vai ter que jogar isso aqui fora. Então, tanto para o carro quanto para o caminhão, o processo é o mesmo. O problema é que se os dois estiverem na mesma velocidade, como a massa do caminhão é bem maior, a quantidade de energia que você tem que jogar fora é maior também. Não é por isso que é mais difícil parar o caminhão. Ele tem uma energia cinética maior. Então você precisa de um sistema de freio mais robusto, né? Se você olhar os carros esportivos, que eles vão a uma velocidade maior, eles têm discos de freio enormes para tentar, apesar da massa ali não ser tão grande, mas você tem uma velocidade muito alta. E aí o disco de freio tem que ser muito maior. Por isso o sistema de frenagem desses carros esportivos, ele é muito mais sofisticado. Do caminhão também, né? O caminhão tem um sistema de freio muito mais forte. Por isso que o caminhão precisa sempre usar o freio motor, o carro também deve usar o freio motor na descida, para não deixar que a velocidade fique muito grande. Porque se a velocidade ficar muito grande, o freio não vai conseguir parar aquilo. Mas, na verdade, a ideia do freio motor não é reduzir a velocidade, é não deixar ela aumentar, ao ponto de você perder o controle. Sem contar que numa serra, né, como a Serra de Ubatuba, você tem todo o problema de estar numa curva, né? Quando você está numa curva, você precisa da aceleração centrípeta para ir mudando a direção da velocidade. Quando você soca o pé no freio, né, no meio de uma curva, a tendência é de capotar. Tá? É o grande risco. Ou capotar ou rodar. Porque você vai criar uma força que não deveria existir e vai perder a aceleração centrípeta, que ela é proporcional à velocidade do carro e inversamente proporcional ao raio de curvatura. Então, assim, numa curva não se deve frear nunca. Se você observar o que o carro de Fórmula 1 faz, começa a observar uma corrida de Fórmula 1, ele nunca freia aqui no meio. Tá? O que o carro faz? Ou ele freia antes, e aí ele faz isso e depois isso, ou quando ele quer passar alguém na curva, ele vem reto e freia depois, e aí ele segue. Já observou isso? O mais seguro quando a gente está dirigindo, né, não estamos querendo disputar nenhum campeonato de corrida, é frear antes. Você freia antes e aí entra na curva com uma velocidade bem controlada e segue. Se você não conseguiu frear antes, você vai ter que se arriscar a frear depois. E aí, como nós não somos motoristas tão treinados assim para fazer isso, o risco é grande. O que a maioria faz quando percebe que errou? Ao invés de tentar alongar e frear na saída da curva, ele breca no meio, e aí vem todo o risco de causar acidente, ou por capotamento, ou porque você vai sair rodando. De qualquer maneira,
pode ser um acidente bem grave por conta disso. Tá, por isso que o ideal na descida é usar o freio motor para impedir que a velocidade cresça muito. No caso da bicicleta, o que acontece, né? Quem tem o hábito de andar de bicicleta deve usar primeiro o sistema do ABS, né? Aperta e solta, e depois frear sempre a traseira, nunca a dianteira. A dianteira você usa o freio dianteiro no final de uma parada, porque a tendência é ou capotar ou sair rodopiando. Nos dois casos você cai feio de bicicleta se começar a freagem pela dianteira do carro, pela dianteira da bicicleta.